compartilhou de uma atividade que foi resgatando sementes crioula. Foi quando a gente percebeu, e eu especialmente como mãe, percebi que essas sementes que a minha avó, que a minha mãe selecionava junto com a gente, guardava tão tranquilamente, a gente descobriu que não tinha mais. E que depois de tanta luta para conquistar a terra, a gente tinha semente. E aí eu fiquei pensando, mas como mulher, como pessoa que quer ser produtora de alimentos, de prazer, de um universo saudável, como é que meus filhos, que eram adolescentes, vão herdar isso? Se para mim comer de uma horta, para mim comer uma fruta, eu vou lá na empresa do agronegócio comprar um pacotinho de semente. E foi quando paramos de plantar, decidimos a só comer, nem que pagasse com a vida, se fosse plantando as sementes natural, e aí sair discutindo pelo Brasil afora essa problemática das sementes. E saímos de bicicleta pela América Latina, tanto pegando semente como trocando, passando adiante, mas era semente também diversa. Sementes crioula que a gente ia botar na terra, e semente, como dizia o companheiro lá, né, plantador de sementes de pensamentos, de rebeldia, de utopias. A gente foi trocando essas sementes. Mas o que deu para ver, tanto aqui no meu sertão, aqui no Ceará, como Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, não foi muito diferente o processo de intervenção das companheiras agricultoras, tanto na agroecologia como na agricultura mesmo, que estava aí de senso comum. A participação, e é isso que eu queria ver como fazer entender, é que a participação dessas companheiras não é novo, não é um processo novo. Essa invisibilidade que as companheiras colocam muito bem, né, que fez parte de todo um processo histórico da gente. E agora, claro, muito bem, as companheiras estão sensibilizadas e levantando essa questão, mas as companheiras vinham fazendo, mesmo companheiras, a gente encontrava companheiras em assentamento, acampamento. Por exemplo, eu lembro, nunca esqueço dessa companheira que encontrei em Brasília, num acampamento, há muitos anos que ela tentava conseguir a terra, era acampada ali, passava meses, desocupada, era desalojada, ia para fazer outro acampamento, e depois de muito tempo, de anos, sem conseguir a terra, quando nós chegamos lá e começamos a conversar e dormimos no barraco dela uma noite, acolheu a gente assim com a maior confiança, mas ela não dizia que tinha semente. Eu dizendo que estava procurando semente, o perigo, se a gente não conseguisse mais as sementes crioula, guardar e passar para frente, ela, eu não planto, que não consegui a terra ainda, estou nesse barraquinho e tal. E quando foi já na hora da gente sair, ela chamou assim, disse, olha, companheira, eu vou confiar em você. Eu tenho essas 3 sementinhas aqui, num papelzinho já velho, enrolado, e faz tempo que eu guardo essas sementes para plantar quando eu conseguisse a terra. Até agora eu não consegui. Eu vou confiar a você, que já conquistou a terra e está procurando a semente, a plantar essas sementes. Para o esposo, aquelas 3 sementes não revelavam nada. Para técnicos de cabeça, sabe, que precisa de se refazer, aquelas 3 sementes eram um insulto. Mas a companheira passou, você sabe o que é ser desalojado por polícia? E ela passou por tudo isso, mas guardou as 3 sementes e me confiou. Eram 3 sementes de abóbora, que ela não queria perder nunca essas sementes. E como eu estava com a terra garantida, ela acreditou e disse, e fazer o que você está fazendo, deixar seus filhos, eu sou mãe, eu sei o que é isso.
deixar os seus filhos para sair de bicicleta pelo mundo, procurando semente, é porque você vai plantar e vai cuidar dessa semente. E elas não participavam de grupo agroecológico. Ela não participava nem de movimento. Estava acampada junto com as outras famílias para assegurar a sua moradia. Então, dentro do próprio movimento de camponesas, tem uma série, mas muito grande, uma leva de companheiras na invisibilidade também. Mas que tem uma firmeza muito grande do que é a sua interferência no mundo saudável. Muitas delas nem sabem das nomenclaturas que tem. Nem perceberam isso ainda, da importância. Mas tu vai ver desde como a companheira dizia, inclusive eu tinha um fato desse tipo para compartilhar, dizia dessa história de quem escolhe o espaço que vai ser plantado, é o marido geralmente, chega lá um laudo para ele assinar, ele que vai no banco, é ele, e ela que faz toda uma dinâmica, desde a economia, sabe, de quebrar a cabeça para o que tem de comer, dividir com os filhos, ao tempo que ela tem, que ela faz uma dinâmica que é impensável, assim, a gente na agricultura, entre dividir o tempo com a gente, o nosso corpo diferente, a nossa pulsação diferente, a nossa menstruação, o nosso parir, a amamentação, um filho pendurado no peito. Esse processo, muitas vezes ele está invisível. As DPMs, esses nomes que não tinham também, eu acho até que hoje ele está aparecendo no campo também por essa invisibilidade. Porque tu chega com essa carga e ainda é você que vai puxar um equilíbrio, uma harmonia ali naquele espaço, naquela terra. É a mulher ainda que vai dar uns toques lá de poesia, de encantamento com a criança, de encantamento com o espaço, de jogar flores lá dentro do espaço, né? De trazer a criança para esse mundo da agroecologia. Então, é uma tarefa muito grande, que mesmo eu vivendo esse processo, eu peço desculpas, companheiras que não estão aqui, porque eu não estou dizendo toda a dor e toda a firmeza das companheiras que não estão aqui. Eu não consigo ser fiel o quanto precisa. E precisaria de um congresso agroecológico de muito tempo para todas as companheiras expressarem toda a repressão que se vive na terra. Que tu imagina esse processo agroecológico quando há toda uma pressão, desde os técnicos, muitos técnicos que chegam lá na área e vai de olho logo no discurso do homem, que aprendeu com outro homem e que muitas vezes, coitado, é um vítima. Ele aprendeu com um fazendeiro que mandava ele queimar, que olha, eu quero essa terra brocada, queimada e tal. E ele era só um executor daquilo ali. E ele sabia que plantando daquele jeito, monocultivo, ia tirar uma safra de tantos sacos de milho, só o feijão, até acabar com a terra. Mas o homem que aprendeu esse processo, nós aprendemos um outro, que era estar em casa encantando, mesmo que chorando, mas estar enfeitando com as flores do jardim, dividindo a pouca comida que tinha. E para dividir aquela comida, o nosso tempo pouco, porque é uma carga, uma tripla jornada. O tempo das mulheres camponesas se torna assim, imenso, porque ela consegue dar conta de tudo. E mesmo assim, ainda se tira tempo para fazer os quintais produtivos. Um outro nome que botaram agora. Mas isso é antigo. Minha mãe e minhas avós
fazia os pomares, assim como que fosse escondido. O dono, chamado dono da casa, fazia os grandes roçados, queimava, brocava, fazia os grandes roçados, e aquilo que era invisível para ele, que ele nem percebia, não tinha valor nenhum, ela fazia o quintal produtivo. E aquela comida que aparecia também era invisível. Eu estou falando de um processo já depois da intervenção do capitalismo no campo com mais força mesmo, que atinge todos os agricultores, que inclusive assim, com um programa de tirar as sementes da gente, como foi aqui no caso do estado do Ceará. Programa de aniquilar com as sementes naturais. Estou falando já mais perto. Então, para mim, esse processo é muito delicado, muito complexo. Porque falar em agroecologia ligada ao mercado, eu não consigo entender qual a lógica, assim, qual a força que nós, agricultoras agroecológicas, temos de fortalecer a agroecologia se for uma produção voltada para o mercado. Porque daí vai quebrar esse ciclo natural do tempo que nós perdemos, que o agronegócio quebrou, a lógica do agronegócio quebrou na intervenção da terra que quebrou com nossos avós. A sabedoria queria dizer aqui a sabedoria das parteiras, que para mim são agroecológicas, que perdeu também com a intervenção do capitalismo no campo, do agronegócio. Então, há uma quebra desse ciclo que eu acho que para a gente se sentir mulher mais completa, vem da pulsação do nosso corpo diferenciado, a pulsação do tempo de um ciclo da lua e não do ciclo do mercado, nós precisamos de uma intervenção bem mais diferenciada. Terminou meu tempo. Obrigada. Então, pessoal, queria agradecer a participação de todas e a finalização de Vânia, muito linda. Está ouvindo? Então, a gente já está com o tempo super estourado, porque a gente começou com atraso, mas eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma reflexão, alguma pergunta. A gente poderia abrir um bloco de perguntas, né? Não sei o que vocês acham. E aí a gente, infelizmente, teria que terminar. Então, está aberto, se alguém quiser se inscrever. É só um comentário. Nós estamos aqui, né, no Congresso de Agroecologia, e ontem, eu assistindo a alguns eixos temáticos, me angustiava porque via a agroecologia só na perspectiva da questão do manejo e um distanciamento dos princípios da agroecologia. E quando eu vi também na programação que gênero era um tema transversal. Claro, gênero é para ser transversal.